Bom, pessoal, então retornando aí, né? Eu coloquei para gravar agora e voltando à resposta da situação que expôs lá o Magno, é importante que ela procure alguém, né? Algum órgão, eu não sei essa instituição se é vinculada ao município, o que é, mas ela procura um órgão ou um sindicato da categoria dela, ou um advogado, enfim, alguém que possa realmente orientar, esclarecer sobre o que está acontecendo. Tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Então a gente precisa ver para ter a certeza, para não cometer nenhum equívoco, né? E também não permitir que as pessoas cometam erros conosco, né? Ela vai ter que buscar essa informação, essa orientação, certo? Beleza? Beleza. Bom, continuando aqui, a gente já viu a tabela. Tiraram foto da tabela aí direitinho, pessoal? Eu tirei. Sim. Beleza. Depois que a gente viu essa tabela, tá? Que é a tabela com as alíquotas, né, utilizadas de acordo com a faixa salarial para calcular o valor que o trabalhador vai contribuir com a Previdência, nós vamos agora começar a falar, conhecer quais os benefícios, quais são os pagamentos de benefícios que a Previdência faz. Então a Previdência ela oferece vários benefícios para o segurado. São vários, tá? Inúmeros. É claro que a gente ouve falar frequentemente que as pessoas às vezes procuram o benefício do governo e têm dificuldade às vezes para conseguir. Vocês também acompanham, né? Fala frequentemente sobre a questão da Previdência estar quebrada, que tem um rombo grandioso aí, as contas não batem, enfim. Se é verdade ou não é uma coisa de apurar a fundo, de pesquisar a fundo. A gente não está entrando nesse mérito agora. Mas o que acontece? Se a Previdência ela divulga que ela está com situação de rombo aí, está quebrada, e muitos falam que a gente não sabe como vai ficar para o futuro, quem trabalha agora, se lá daqui 10, 15, 20 anos vai ter condições de ter a aposentadoria pela Previdência, né? Enfim, aí o INSS ele vai, claro, tentar de tudo liberar os benefícios na condição de que realmente é extremamente necessário. Às vezes a gente até ouve na TV médicos que a pessoa vai para a perícia, não tem condições de andar, não tem condições de se locomover, e aí o médico libera, diz que ela tem condições de trabalhar. Por que às vezes acontece isso? Porque o governo quer de todas as formas tentar minimizar essa saída de dinheiro da Previdência. Quanto mais aposentados, quanto mais pessoas recebendo auxílio-doença, quanto mais pessoas recebendo auxílio-acidente, maior vai ser o rombo da Previdência. Entra-se um valor e sai outro bem maior. Então as contas realmente não vão bater. Mas enfim, nós vamos continuar aqui falando, né, sobre a questão desses benefícios previdenciários, que são vários que estão à disposição do segurado. O primeiro deles que a gente vai falar, pessoal, é sobre a aposentadoria por idade para quem trabalha na cidade, chamada aposentadoria por idade urbana. Tá? Essa aposentadoria, pessoal, tem direito todo trabalhador, seja homem ou mulher, que comprovar no mínimo 180 meses de contribuição. Então esse trabalhador ou essa trabalhadora tem que comprovar no mínimo 180 meses de contribuição, além de ter também a idade de 65 anos, no caso para o homem, e 60 anos para a mulher, certo? Então a aposentadoria por idade é um direito do trabalhador. Só que existem alguns requisitos. Eu não posso chegar lá, eu tenho 43 anos, eu vou lá e vou solicitar minha aposentadoria. Primeiro, eles vão verificar se eu tenho 180 meses de contribuição. Se eu tiver, eles vão verificar a minha idade. Eu tenho que ter 65 anos, porque eu sou homem. Nesse caso, não vou ter condições de solicitar essa aposentadoria, porque, por se tratar de idade, né, eu não tenho a idade
adequada ou seja, ajustada a esse requisito. Então eu vou ter que trabalhar aí pelo menos, né, 43, vou ter que trabalhar mais 22 anos para então pensar em dar entrada nessa aposentadoria por idade. Deu para entender? Entendeu? Sim, tem muitos idosos, né, que trabalham em algum tipo de ajudante, algumas coisas assim, só para realmente fechar, né, esses anos que faltam para pegar aí essa aposentadoria, né? Essa é uma questão muito comum, né? Como a gente falou, o governo vem tentando, de todas as formas, verificar condições para que ele consiga manter a saúde da Previdência Social, ou seja, consiga ter condições para bancar os benefícios financeiramente, em contrapartida, minimizando, por exemplo, a solicitação de benefícios que é feita pelas pessoas, pelos contribuintes, pelos segurados, né, constantemente. Então, isso aqui veio depois da reforma previdenciária. Antes, algumas exigências não eram feitas, né? Então, assim, muitas pessoas eles aposentavam e por só completar a idade ou não tinham ali a contribuição de no mínimo 180 meses, né? Então, por exemplo, a pessoa está lá com 65 anos, mas trabalhou apenas na sua vida profissional, trabalhou lá 10 anos. 10 anos vão dar 120 meses. Então, peraí, olha, ela não contribuiu o mínimo, que agora é de 180. Porém, antigamente poderia até ter direito a essa aposentadoria, porque não tinha exigência, né? Por exemplo, da questão de contribuir 180 meses para a Previdência. Tá? Então, cada vez mais eles estão fechando aí as brechas, né, que existiam, né? Ok? Na sequência, aí, o próximo benefício que a gente vai falar é a aposentadoria por idade, mas para o trabalhador rural. Tá? Então também existe essa aposentadoria destinada a esse trabalhador. Esse benefício ele é devido ao cidadão, ao trabalhador que trabalha na agricultura familiar, o pescador artesanal, o indígena, que comprove também, tá, pessoal, é importante destacar, 180 meses trabalhados na atividade rural. Então ele tem que ter essa contribuição. Além da idade mínima de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Então a gente vê que tem uma pequena diferença, né, na questão da exigência da idade, né, para o trabalhador rural, que ela é 5 anos menor, tanto para o homem como para a mulher. Vocês lembram que na atividade, na aposentadoria do trabalhador urbano, além dos 180 meses de contribuição, o trabalhador tinha que comprovar, ou seja, tinha que atingir 65 anos de idade, no caso do homem, e na mulher 60 anos, certo? Aqui já na aposentadoria para atividade rural, a aposentadoria por idade para quem desempenhava atividade rural, tem os 180 meses de trabalho, tá? Porém, a idade ela é reduzida para o homem em 5 anos, cai para 60, e para a mulher também em 5 anos, cai para 55. Por quê? Entende-se que o trabalho desempenhado na lavoura, exposto ao sol, à chuva, é um trabalho muito mais desgastante, né, para esse profissional. Então, por isso que tem essa redução aí na questão da idade. Tá? 5 anos a menos aí que ele precisa ter para poder ter direito a essa aposentadoria rural. Beleza? Beleza. Bom, a próxima aposentadoria que a gente vai falar, inclusive foi citada por um de vocês, né, logo no início da aula, é a famosa aposentadoria por invalidez. Antigamente, pessoal, era muito comum a liberação de aposentadoria por invalidez. Tá? Eu tenho um exemplo mesmo na família. Meu pai, ele sofreu um acidente de trabalho e esse acidente de trabalho
deu direito a ele na época a ter uma aposentadoria por invalidez. Tá? Hoje, se acontecesse isso com meu pai hoje, com certeza ele não teria direito a essa aposentadoria por invalidez. Tá? Por quê? Hoje o governo, imagina só, uma pessoa que se acidentou, tá? Vamos supor que ela tenha lá 35, 40 anos de idade. Tá? Hoje a gente sabe que a idade, a expectativa de vida, né, das pessoas são aí de 75 anos, 77, 80 anos. Tem pessoas até que vivem muito mais. Mas a expectativa média de vida está ali na casa dos 75, 78 anos. E vem crescendo a cada ano. Agora imagine o INSS pegar um trabalhador que se acidentou com seus 30 anos, 35 anos de idade, até os 75, que é a média, vamos considerar aí, de vida, ele teria mais quantos anos de vida? 40. Aí imagine o INSS tem que assumir o pagamento do salário dele por 40 anos. Né? Então, o que ela faz hoje? Para tentar se livrar de mais essa despesa, esse compromisso, ela tenta readaptar o profissional para uma outra função. Então, aí no texto que eu vou estar apresentando para vocês, vou estar lendo para vocês, diz bem claro o seguinte: esse é um benefício devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer a sua atividade laboral ou laborativa, ou seja, a sua atividade de trabalho, e que não possa de forma nenhuma ser reabilitado em outra profissão, de acordo com a perícia médica do INSS. Então veja bem, o trabalhador só vai ter direito mesmo à aposentadoria por invalidez se realmente ele está incapacitado de forma permanente de exercer a sua atividade que já exercia antes, e que ele também não tem condições de ser reabilitado para nenhuma outra profissão. E isso vai ter que constar em laudo da perícia médica do INSS. Tá certo? Caso isso realmente não seja comprovado em perícia, aí o que vai acontecer? Primeiramente, o trabalhador vai dar entrada no benefício, o benefício é pago enquanto persistir a invalidez, e o segurado pode ser reavaliado pelo INSS a cada 2 anos. Então, primeiro ele vai dar entrada num benefício, que é aquele famoso benefício que a gente falou lá atrás, o auxílio-doença. Primeiro ele dá entrada nesse benefício, o governo vai estar pagando, mas vai estar avaliando ele nas perícias que serão feitas a cada 2 anos. Dessa forma, o governo ele pode ter a condição, a qualquer momento, suspender essa aposentadoria por esse benefício por auxílio-doença, retornando esse trabalhador para o mercado de trabalho, seja na mesma profissão ou readaptando ele para uma outra função. Tá? Porque se de imediato o governo, a Previdência já conceder a ele a aposentadoria por invalidez, ele não vai ter como cortar depois esse benefício, porque ela já concedeu através de laudo da perícia médica, certo? Então, para poder minimizar, como eu falei para vocês, esse rombo, né, que tem na Previdência, o governo ele vai tentar de tudo arrumar formas de tentar voltar esse trabalhador para o mercado. Se vira, as empresas que vão ter que pagar ele. E eu não quero assumir esse compromisso. Deu para entender? Eles querem jogar por baixo dos panos, digamos assim. Não que seja jogar para baixo dos panos, né? Mas ela quer fazer o quê? Tirar a obrigação dela e falar, não, volta, você tem condições de trabalhar, vai para as empresas. Então a empresa, quando ela se acidentou, vai ter que receber ele de volta, ou na mesma função, caso ele tenha condições, né, de exercer a mesma função, ou readaptado para uma outra função. Então às vezes é muito comum a gente encontrar, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tem mais ou menos a minha idade, a gente estudou junto, e ele trabalhava muito, ele era motorista e trabalhava dentro lá na cidade, numa mina, né, uma fábrica, lá numa indústria grande, que fazia exploração de minério. E na época usavam uns caminhões chamados fora de estrada,
que era um caminhão destinado propriamente para esse trabalho na mina, e eles eram caminhões assim bem duros, eles não tinham não eram confortáveis, não tinham uma boa suspensão. Então assim, quem trabalhava nesses caminhões reclamava muito que eles pulavam, e o motorista ali dentro da cabine também tinha esse movimento de pular. Isso gerou um problema na coluna desse meu amigo. E aí ele teve que fazer cirurgias, fez acho que 2 ou 3 cirurgias, e aí aconteceu. O laudo da perícia do INSS e também do médico particular dele diz que ele não tem condições de voltar a ser motorista de novo, porque é muito tempo sentado, com a coluna reta, e isso prejudica. Ele não tinha condições mais de exercer essa função. O que foi feito? O INSS pagou treinamento para ele, pagou cursos para ele ser readaptado para uma outra função. O que acontece? Eu não tenho, faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas a última vez que eu tive contato com ele, ele voltou para a empresa na qual ele teve esse problema, né, e teve que inclusive se afastar devido à cirurgia. Ele voltou para a empresa como funcionário que trabalha na portaria, na entrada lá dos estacionamento dos veículos. Então, ou seja, para a Previdência foi positivo, porque ele é novo, não vai ter que pagar por 30, 40 anos a aposentadoria dele, ele voltou para o mercado e a empresa que está se virando com o salário dele. E aí ele continua contribuindo para o INSS, tá? Ó, que legal, né? Continua contribuindo para o INSS, certo? E a empresa também faz a contribuição por parte do patrão, né, do patronal, que é a contribuição patronal, também para a Previdência, certo? Então, assim, cada vez mais a Previdência, o INSS vai fazendo o quê? Vai fechando as brechas. Espera aí, precisa mesmo? Né? Por isso que frequentemente a gente vê pessoas que estão na cadeira de roda, estão na maca, vai para a perícia, e às vezes o médico vai lá e diz que a pessoa pode voltar ao trabalho. E às vezes a pessoa não tem condição. Por outro lado, também tem aquele trabalhador que é desonesto. Ele tem condições de voltar a trabalhar, mas ele começa a mentir, ele vai para a perícia lá, ele começa a mancar, ele se arrasta no chão. Aí quando você encontra ele no dia a dia na rua, o cara tá bem lá. O cara tá normal, tá andando normal, se bobear tá jogando bola, tá correndo, né? E isso existe também. Então, o governo tem tentado de tudo, né? E fechando essas brechas, certo? Podemos continuar aí? Pode seguir. Podemos. Oi, pode falar. Não, acho que eles disseram só que pode continuar. Então, beleza. Depois da aposentadoria por invalidez, pessoal, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição. E aqui, nessa aposentadoria, tá, pessoal, é onde aconteceu também uma mudança bem, vamos dizer assim, bem drástica, né? Bem maior por parte da reforma da Previdência. Inclusive depois eu vou mandar um vídeo para vocês, que eu quero que vocês assistam o vídeo, e além dessa explicação aqui que eu vou estar passando, ela vai embasar essa orientação, essa informação da mudança após a reforma da Previdência por parte da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Que é um outro tipo de aposentadoria, certo? Então, certo. No caso, ele não considera a sua idade, mas sim só o tempo que você contribuiu. Então, antigamente, aposentadoria por tempo de contribuição. Contribuiu pelo aquele tempo, aposentaria. Só que houve uma mudança. E aí nós temos 3 regras nessa mudança, que a gente vai falar sobre ela, tá? E depois, que eu falei para vocês, eu vou mandar um vídeo, que é de um profissional da área, porque esse é um tema bastante que gera dúvidas, né? Gera falta de informação, e aí esse profissional da área ele vai repassar com mais clareza essas mudanças que aconteceram e o que acontece em cada uma dessas regras, né? São 3, que a gente
precisa cumprir com uma delas para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Então, antes, lembrando, contribuía pelo tempo que estava na lei, passava a ter direito à aposentadoria. Hoje não, hoje tem outras regrinhas. Tá? Então vamos lá. Primeiro, a aposentadoria por tempo de contribuição, pessoal, é um benefício que é devido ao trabalhador que comprovar, então ele precisa comprovar que ele contribuiu 35 anos, no caso do homem, e 30 anos para as mulheres. Então, esse é o primeiro requisito. Para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, o homem tem que ter contribuído 35 anos, ele tem que provar isso, tá? Tem que estar lá no INSS esse período de 35 anos de contribuição, e no caso da mulher, 30 anos, certo? Esse é o primeiro requisito. Mas aí eu tenho, tá, as regrinhas que entraram e que fazem parte dessa análise, né, para que a Previdência libere a aposentadoria por tempo de contribuição. Então existem 3 regras para esse benefício. A primeira delas, regra 1, chamada de 86/96 ou 86/96, progressiva. Tá? Nessa primeira regra, pessoal, não há idade mínima, tá? Não há idade mínima, exigência de ter uma idade mínima. O tempo mínimo de contribuição permanece aquele que já foi apresentado, né, no início, 30 anos para as mulheres, 35 anos para os homens. Mas entra agora o fator importante, que é o seguinte: o trabalhador, no caso homem, ele precisa atingir 96 pontos para ele poder ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Já a mulher tem que atingir 86 pontos para poder ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, eu preciso somar a idade do trabalhador mais o tempo de contribuição. E essa soma para os homens tem que dar 96 pontos, para as mulheres 86. Então veja bem, né, como mudou o cenário, né? Vamos pegar um exemplo aqui rápido. Se uma pessoa começa a trabalhar com 18 anos de idade, completou 18, conseguiu o primeiro emprego. E aí ela trabalhou 35 anos ininterruptos, trabalhou contribuindo para a Previdência. Quantos anos ela tem agora, depois de 35 anos de trabalho? Oi? 35 anos, não? Quantos anos? Não. Peraí. 35 anos, né? O que vocês acham, pessoal? Ixi, dormiu, pessoal, hein? Peraí que eu tô pensando. Como que é a pergunta ainda, Dé? Então, veja bem, o trabalhador, o jovem, ele completou 18 anos. E aí, ao completar 18 anos, ele conseguiu o primeiro emprego. E aí ele entrou nesse primeiro emprego e ficou nele por 35 anos. Trabalhou nesse mesmo emprego por 35 anos ininterruptamente, contribuindo com a Previdência. Quantos anos ele tem hoje? Ele tem 53. E no 53. caso, ele não pode pegar esse benefício porque os pontos somados dão 88. E daí só se refere à mulher. No caso, ele teria que trabalhar por mais ou menos 7 anos, 8 anos. 8 anos para terminar, para finalmente ele conseguir essa contribuição. Aí, no caso, ele teria 62 anos. Então, basicamente, não mudou quase nada. É uma diferença de 3 anos para um benefício de aposentadoria. Exatamente. Veja bem, antes da reforma da Previdência, eu teria um trabalhador com 53 anos aposentado. Concorda comigo ou não? Sim ou não, No pessoal? caso, não tinha limite de idade, né? Não tinha
precisa de uma idade mínima, né? Não existia essa regra, entendeu? Então, ou seja, começou a trabalhar com 18 anos, contribuiu 35 anos, ele tem 53 anos, está aposentado. Agora imagine, com 53 anos aposentado, o cara é novo. Aí a expectativa de vida, vamos colocar lá, 80 anos. A Previdência teria que pagar por quanto tempo esse trabalhador? 37 anos. 30 aí? 37. Quase 30. 40, né? 37 anos. Então, olha só, 37 anos bancando o salário daquele funcionário, lembrando que já existe um rombo grandioso na Previdência. Então, acontece, ela está buscando fazer o quê? Minimizar essas possibilidades. Quanto mais tempo paga-se de aposentadoria, de benefício, maior aumenta o rombo da Previdência. Então, com essa reforma da Previdência, o que acontece? Eles colocaram lá uma regra, é a primeira regra, né, nesse caso. Esse trabalhador contribuiu 35 anos, beleza, mas eu tenho que somar a idade dele a esse tempo de contribuição, e aí, no caso do homem, tem que atingir os 96 pontos. Se atingir, ele tem direito a aposentar. Se não atingir, continua trabalhando, meu amigo. Eu não quero pagar você, não. É assim que a Previdência faz, certo? A mulher é a mesma coisa, só um pouquinho, só para terminar aqui. A mulher é a mesma coisa. Contribuiu 30 anos, beleza, mas aí nós temos que somar a idade dela. 30 anos. Ela tem que ter, 30 anos de contribuição. Ela tem que ter 56 anos de idade, para daí ela poder ter direito à aposentadoria, porque vai somar os dois, vai dar os 86 pontos, certo? O que você ia falar aí, Henrique? Eu acho que eu me equivoquei na resposta e na soma dos pontos, porque na verdade ele com 53, ele teria, considerando que ele pagasse desde o começo, ele teria 35 anos de contribuição. Ia dar 88 pontos, certo? Eu disse que ele precisaria trabalhar mais 8 anos para finalmente conseguir os pontos necessários. Só que na verdade ele só precisa de 4 anos para finalmente terminar. Porque ele trabalhando 4 anos, ele teria 4 anos a mais de idade e mais 4 anos de contribuição. Somando isso, daria 8. Então, no caso, ele terminaria isso aí com 57 anos, não com 62. Tá, mas aí nesse caso, ó, veja bem, eu entendi aí a contagem que você fez, ele tem 35 anos de contribuição. Exato. Só que ele tem 53 de idade. 53 com 35 vai dar 88. 8. Exato. Tá? 88. Certo? Então ele vai ter, para poder atingir os 96 pontos, faltam 8 pontos. Exato. 8 Só que pontos. no caso eu não sei se tem um limite de contribuição. Por exemplo, eu fiz os 35. Aí eles não dão mais benefício por causa disso, tipo, eu continuar pagando. Aí é 36 anos, 37. Ah, não, entendi o que você fez. Você pegou a diferença aí, somou mais 4 anos de contribuição e mais 4 anos de idade. Exato, e com Não, isso dá aí- 8, né? Não, sim, aí entra sim. Porque aí, nesse caso, está fazendo a mesma somatória. É idade mais tempo de contribuição. E aí atingiu a questão da pontuação. Sem problema. O mesmo vale para a mulher. Tá? Ah, então no caso eu só quis. Então não estava certo no caso de corrigir, porque eu disse que você ia terminar mais ou menos com 62 anos. E que não valeria tão a pena assim. Uhum, Porque aí na aposentadoria você termina mais ou menos com 65, né? Que é a idade mínima. uhum. Mas no caso você termina bem antes, 57 anos. Ainda tá meio novo, né? Indo pra beira da. Né, já tá meio ruim, mas tá bom também ao mesmo tempo. Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Depende de como você se cuidou nesse período, né? Tem 57 que o cara tá com a carcaça de 80, tem 57 que o cara tá com a carcaça de 35, né? Tem cara que se cuida, né? Por exemplo, Você vai envelhecer, né? eu tô com 43, mas minha carcaça é de 25, 22, né? Ah, é que nem meu avô, que tá com 67 e tá com carcaça de 18 anos. Aí, Acho que ó. ele parou de contar. Ixi, Maria. Pior que tem gente que é assim mesmo, cara.
Pessoal, vocês estão entendendo aí o raciocínio aí, essa primeira regrinha? Ficou claro para vocês ou não? Sim. Pô, Então, beleza. Eu vou avançar para a segunda regra, então, tá? beleza. Bom, faltou aqui também informar, né? Existe uma carência, né? Que para poder ter direito, né? A questão, outro detalhe importante, né? Existe a carência aí que é de pelo menos 180 meses efetivamente trabalhado, né? Então, um outro fator que deve ser considerado em conta aí, ser levado em conta na hora de aplicar a primeira regra, tá? Bom, na segunda regra, também ainda falando da aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos a regra 30 a 35 anos de contribuição, sem a necessidade de atingir a pontuação 86-96, tá? Então, na regra 2, tem a possibilidade de, para a mulher, 30 anos e para o homem, 35 anos de contribuição, dar entrada na aposentadoria por tempo de contribuição, sem ter que atingir aquela pontuação da primeira regra, que é 86/96. Tá? E aí, para isso, não precisa ter uma idade mínima também. O tempo mínimo de contribuição também segue o mesmo, 30 anos para as mulheres, 35 anos para os homens. Carência também de 180 contribuições mensais, então ele precisa ter pelo menos essas 180 contribuições mensais. No mínimo 15 anos, né? Isso. E aí a aplicação do fator previdenciário, ela será obrigatória nesse cálculo. Depois a gente vai falar sobre o que é esse fator previdenciário. Tá? É um outro item que vai ter que entrar obrigatoriamente na hora de definir essa questão do cálculo da aposentadoria na segunda regra. Tá? Isso na segunda regra. Certo? E aí na sequência a gente tem a regra 3, também para aposentadoria por tempo de contribuição. Para aposentadoria proporcional, segurado com idade mínima de 48 anos, no caso da mulher, e 53 anos, no caso do homem. Então, é uma outra regra, passa a ter direito à aposentadoria chamada de proporcional, e aí a idade é no mínimo de quê? 48 anos para a mulher e 53 anos para o homem. Já passa a ter direito a se enquadrar na aposentadoria por tempo de contribuição, só que aqui a regra 3 seria uma aposentadoria proporcional, não seria aposentadoria de 100%. Então, ou seja, se ele ganhava lá e pagava uma contribuição em cima de um salário de R$4.000, nessa regra ele não vai pegar de aposentadoria 100%, R$4.000 de aposentadoria. Ele vai pegar o valor proporcional, que vai ser feito através de um cálculo que segue algumas regrinhas que a gente vai ver aí na frente. Ó. Tempo total de contribuição. 25 anos de contribuição, mais o tempo adicional da mulher. 30 anos de contribuição para o homem, mais o tempo adicional da idade ali do homem. Carência de 180 meses de contribuição, isso a gente já sabe, né, estavam nas outras duas regras anteriores. E aplicação obrigatória também do fator previdenciário. Então, lembrando, aqui na regra 3, o trabalhador que ele atingir essa idade mínima, 48 anos mulher, 53 anos o homem, ele até passa a se enquadrar nesse direito, só que nos cálculos que forem feitos, que depois a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, né, que esse fator previdenciário, né, ele não vai ter aposentadoria integral, ou seja, se ele recebia 4.000, ele não vai ter uma aposentadoria paga pela Previdência de 4.000, porque ele está na regra 3, onde a idade dele é menor, e aí esse cálculo vai ser proporcional. Tá? Então, depois a gente vai ver de forma mais clara, mais objetiva, como que funciona esse cálculo aí na prática com o fator previdenciário. Ok? Beleza? Beleza. É muita regrinha, né, pessoal? Bastante.
Esse Tá? daí tá pior do que boleto. Tá. Agora aqui, ó, pessoal, um detalhe para vocês. Puxa, Dodá, mas a gente está vendo isso aqui na aula, né? Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. Gente, mas se vocês entrarem na internet, vocês têm internet hoje, entra no Google, digita lá, Previdência Social. Tudo isso que eu vou estar falando aqui, que eu estou falando aqui para vocês, tem lá à disposição de vocês. É que normalmente acontece. Fala se alguém de vocês teve, em algum momento, interesse de pesquisar algo sobre isso. Não. Não, ninguém tem. Porém, é algo que é importante que mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com essa situação? Sim. Sim, porque todo todos são mercado é- trabalhadores, todos contribuem com a Previdência, todos um dia, espero eu que Deus dê vida e saúde para que vocês possam se aposentar e aí aproveitar essa renda sem ter que estar trabalhando, né? Então vocês vão estar em contato, vocês precisam ter essa informação, tá? Só que nem todos vão procurar, mas tem isso à disposição para nós, ok? Pode ser que algumas coisas a gente não entenda, são termos muito técnicos, tudo bem, mas aí você vai também procurar um advogado, um sindicato da categoria, uma pessoa que possa orientar vocês, certo? Certo. Vai cair a sala daqui a pouquinho, em seguida eu já mando o link de novo para